Olá, tudo bem, meus queridos? Eu saúdo a todos vocês com uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo ou ouvindo esse podcast. Quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos experimentar a análise correlacionada com o Evangelho desse livro chamado O Efeito Lúcifer, Como Pessoas Boas se Tornam Más, de Philip Zimbardo. Olha só. Este livro é um livro bem denso, é um livro que trata sobre um experimento que nós iremos falar um pouco, mas eu não vou falar nada parecido com o que tem na internet. E aqui nós vamos fazer uma investigação profunda da correlação do que Cristo nos ensinou, do que Cristo viveu, juntamente com o que esse psicólogo e pesquisador também sobre o comportamento humano pôde nos deixar de herança como um dos maiores experimentos que a humanidade já teve no quesito da psicologia. Mas eu quero iniciar aqui lendo um texto que fala de um dos capítulos, né? Claro que não conseguiremos falar de todos os capítulos deste livro, mas aqui na página 363, ele traz uma passagem que nós vamos falar sobre um livro de C.S. Lewis também, que chama The Inner Ring, ou seja, o círculo interior ou o anel interior, queira tomar como você quiser a tradução. Ele diz assim: acredito que na vida de todos os homens, em certos períodos, e na vida de muitos homens, em todos os períodos entre a infância e a velhice extrema, um dos elementos mais dominantes é o desejo de estar dentro do círculo local e o terror de ser deixado para fora. De todas as paixões, a paixão pelo círculo interno é a mais hábil em fazer de um homem que ainda não é um homem muito mau a cometer coisas más. C.S. Lewis, The Inner Ring, 1944. C.S. Lewis, ele, a título de curiosidade, foi um ateu militante do século XX, a qual, diante de todo o seu ceticismo, né, o seu agnosticismo, ele, com seus estudos, conheceu um escritor da Inglaterra chamado G.K. Chesterton. E G.K. Chesterton escreveu um livro que nós vamos falar, é um dos melhores e maiores livros que eu tenho, que se chama O Homem Eterno. E C.S. Lewis, ao ler esse livro, ele se converteu à fé. É um livro tão profundamente esclarecedor que quando C.S. Lewis ele leu, ele viu que praticamente tudo aquilo que ele acreditava era mais um ateísmo ou uma militância partindo de uma decepção sua pessoal do que simplesmente uma racionalidade. E C.S. Lewis, ele, após, né, a sua conversão, ele escreveu dezenas de livros, como A Abolição do Homem, Cartas do Meu Aprendiz ao Diabo. Ele tem livros sobre a dor, tem livros sobre o amor. C.S. Lewis também escreveu As Crônicas de Nárnia, que ali é a história de Jesus Cristo tratada em fábulas. E, sobretudo, esse livro, The Inner Ring, tem um aspecto filosófico a respeito da anatomia do mal muito interessante. Quando nós lemos aqui que esse desejo pelo círculo interno social é o que faz homens que ainda não são tão maus assim tomarem atitudes que irão os conduzir à maldade. E esse círculo social, ele está presente em toda e qualquer estrutura. Ele está presente em igrejas, ele está presente em partidos políticos, ele está presente em círculos familiares, ele está presente em círculos profissionais e, basicamente, todos os círculos sociais que existem têm a possibilidade do círculo interno. Tem aqui uma citação também no site cslewsinstitute.org que eu quero ler. É um parágrafo bem rápido que diz assim: está em inglês, mas com a tradução dá para entender bem, que diz: você já se pegou querendo fazer parte do círculo íntimo de algum grupo ou organização? Provavelmente a maioria de nós já se sentiu nesta atração em algum momento da vida, ou talvez até agora. Em alguns casos, como C.S. Lewis nos adverte, a atração sutil de fazer parte do Inner Ring pode nos levar a um compromisso moral
até a ruína. Para 9 entre 10 de vocês, a escolha que pode levar a um canalha virar quando vier, em cores não muito dramáticas. Obviamente, homens maus, ameaçadores ou subornadores, quase certamente não parecerão à primeira instância. Durante uma bebida ou uma xícara de café disfarçada de trivialidade e espremida entre duas piadas, da boca de um homem ou mulher que você realmente conheceu um pouco melhor e que espera conhecer ainda melhor, apenas no momento em que você estiver mais ansioso para não parecer grosseiro, ingênuo e arrogante, a dica virá. Será a sugestão de algo que não está totalmente de acordo com as regras técnicas do fair play ou jogo justo. Algo que o público, ou o público ignorante e romântico, nunca entenderia. Algo que até mesmo os estranhos em sua própria profissão tendem a fazer barulho. Mas algo novo diz: qual nós? Que tal? Nós. Você não tenta, pelo menos, provar isso pelo mero prazer. Algo que nós sempre fazemos. E você será atraído. E se você for atraído, não pelo desejo do ganho ou facilidade, mas simplesmente porque naquele momento, quando o cálice que estava tão perto de seus lábios não puder mais ser suportado e não puder mais ser empurrado para o mundo frio exterior, seria tão terrível ver o rosto de outro homem, aquele rosto genial, confidencial e deliciosamente sofisticado, tornar-se repentinamente frio e desdenhoso ao saber que você foi julgado pelo inner ring e rejeitado. E então, se você for atraído, na próxima semana será algo um pouco mais distante das regras. E no próximo ano, algo mais ainda. Mas tudo no espírito mais alegre e amigável. Pode terminar em desastre, escândalo e servidão. Pode acabar em milhões. Um título de nobreza e entrega de prêmios na sua antiga escola. De todas as paixões, a paixão pelo círculo interno é a mais hábil em fazer um homem que ainda não é um homem muito mau fazer coisas maus. Mas os mundos dos negócios e da política nos deram muitos exemplos do poder da sedução do anel interno e seus efeitos destrutivos, mas não esgotam as possibilidades das igrejas, ministérios, organizações cívicas, famílias e círculos sociais. Também pode ser um círculo interno, para o qual podemos ser atraídos, e embora a forma das tentações e consequências possam ser diferentes, o dano a nossas almas e relacionamentos pode ser tão real quanto. Você faz parte de um inner ring ou você secretamente aspira a fazer parte? Para mim, este livro é um livro tão investigativo, a profundidade da alma humana, porque C.S. Lewis, quando ele vai falar do inner ring, desse desejo de você participar do círculo interno, esse círculo interno ele fala basicamente e detalhadamente, ao melhor dizer, sobre a verdadeira intenção do homem. Todas as organizações, elas são organizações onde elas tratam, primeiramente, em primeira instância, na superfície com pessoas. Vamos dar um exemplo do trabalho. Você tem o seu trabalho, você tem os seus amigos profissionais, colegas de período, de serviço, de turno, e de repente, com o passar do tempo, você vai ver que dentro daquela estrutura do seu trabalho, existe um inner ring, existe um círculo social interno a qual a superfície não participa. São atalhos que foram descobertos por amigos e parceiros do trabalho. São práticas que foram descobertas, por exemplo, você trabalha num escritório de contabilidade. De repente você vê ali que existe um grupo que consegue fazer as coisas de uma maneira mais hábil, de uma maneira mais rápida, um grupo que se destaca, um grupo que aparentemente se fortalece mais, e você observa aquele grupo e de repente quando você ou é convidado a participar daquele grupo, mas não é um convite, venha fazer parte da nossa sociedade secreta, não. Você é convidado a compartilhar tempo. Você é convidado para um happy hour, você é convidado para uma conversa. E ali, conforme eles vão revelando aqueles segredos que estão ali, eles já estão te convidando a que você faça parte daquele círculo interno. Só que aquele círculo interno, ele não pode ser algo barulhento, ele tem que ser algo a ser concordado no silêncio ou na discrição. E aquelas práticas, ou até mesmo aquela falsa sabedoria que ali é compartilhada, é uma sabedoria que você tem que
tomar ciência dela e praticá-la, de modo que as pessoas não saibam, porque se elas souberem, você perderá o destaque. E ele então, naquele convite de que você tenha que, por algumas partes, abrir mão das suas virtudes e dos seus princípios para participar daquele círculo, essa atração já é a atração do envolvimento ao círculo interno. E essa atração, ela vem paulatina, ela vem em doses homeopáticas. E você pode se perguntar como que uma pessoa ela se torna má de uma hora para outra, mas essa não é a realidade. Porque o bem e o mal, eles não estão separados como uma gangorra. Eles não estão separados simplesmente por duas faces. Não, não é isso. A capacidade de um homem que aparentemente é bom de se tornar um homem mau é uma capacidade que ele vai se transformando em alguém mau, em alguém que está se diluindo no seu caráter aos poucos. E assim, você pode perceber até mesmo a sua vida, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, que aparentemente há anos atrás você parecia ser melhor. Ou aparentemente há anos atrás você parecia ser mais justo. Você parecia ser um pouco mais inocente. Mas quando você se colocou, por exemplo, na corrida do mercado de trabalho, você viu que você teve que abrir mão de certos princípios e valores. E abrir mão desses princípios e valores para você era simplesmente abrir mão de uma crença. Porém, quando você tira e departamentaliza os princípios da sua vida, como assim? Você retira os princípios da sua existência. Então, os princípios é algo que eu faço, não é algo que eu sou. A partir desse momento, quando você reparte você dos princípios e você olha os princípios e diz, não, eu pratico esse, mas esse eu não pratico. Essa seleção que você faz de quais princípios a seguir já é o álibi que você usa para se burlar, para não praticar aquele outro princípio. E não praticando aquele outro princípio, você já manchou todos o que você está praticando. Isto, Paulo, por exemplo, ele atingiu esse pensamento em Romanos 2, quando ele diz que aqueles que não têm lei serão julgados por não ter lei. E eles são julgados como? Pela sua consciência. Então, se você encontra, por exemplo, nativos que não têm um código penal, não têm um código constitucional, mas internamente eles têm princípios. Eles têm princípios de fidelidade, eles têm princípio de respeito à terra, eles têm princípio de respeito familiar, respeito parental, só que se um nativo escolhe obedecer o princípio parental, eu tenho que respeitar minha mãe e meu pai, mas ele desobedece, ele pula o princípio de respeitar, por exemplo, o outro, o próximo, o vizinho, ele já se mancha no princípio de obediência ao seu pai e à sua mãe. Porque se ele tem 5 princípios, por exemplo, e ele falha em um, ele falha em todos. Porque os princípios, eles, ainda que na sua nomenclatura, na sua estética, eles tenham nomes de compartimentos, tenham nomes separados, eles se unem em um só princípio, na sua vida. Portanto, se a sua vida erra em não praticar aquele princípio, logo então, você não pratica todos os outros. Isto é a essência da primícia de uma virtude. E eu quero que você correlacione virtude com princípios. Portanto, selecionar princípios a serem seguidos é, de fato, já ter o caráter diluído. E nós vemos pessoas que nasceram em ambientes controlados, pessoas que eram boas e de repente com o passar do tempo, com a prática e a disciplina da maldade, elas se tornam pessoas más. Porém, a maldade ela nunca vem explícita como maldade. A maldade ela sempre vai ser justificada por uma razão. E todo mundo tem razão em ter uma razão. Todas as pessoas que explicam o porquê fizeram algo, elas explicam baseada na razão, nas razões que elas têm. E agora nós vamos começar
uma investigação muito profunda na anatomia do mal, com essa introdução do inner ring, eu quero que você repare, a partir deste ponto, da atração que você tem de mergulhar em um círculo social interno para ser beneficiado de algum modo, que se você não for beneficiado ou se você não adentra esse círculo interno, de algum modo você será excluído. E esse sentimento de exclusão, ao mexer com a sua autoimagem, a partir desse momento em que sua autoimagem é afetada por não participar desse círculo interno, então você já está fazendo parte desse círculo interno por intenção. A exemplo, os políticos que adentram dizendo que vão entrar para mudar o sistema. Mentira, não tem como mudar o sistema. O próprio sistema de política é um sistema corrupto. Porque o sistema político que é criado para poder administrar a vida dos homens é um sistema político criado em corrupção. É um sistema criado baseado em lobbies. Quem realmente comanda é quem tem o dinheiro. Logo, a economia, ela é a mãe de todo o sistema. De todo modo que se você não tem um país economicamente saudável, você não tem um país politicamente saudável. A correlação entre política e economia, ela é siamesa. É irmã gêmea. Portanto, a economia que dita a política. Portanto, se você tem um país economicamente forte, ele já traz uma imagem que a política daquele país é uma política estável. Esses medidores econômicos, eles estão correlacionados com os medidores políticos. Logo, as grandes corporações que detêm o capital de uma nação, de um país, seja dentro deste país ou fora deste país, como assim? Sejam corporações que importam ou exportam bens, produtos ou serviços, essas corporações que mandam no governo, que mandam nos poderes que foram constituídos, porque eles têm o poder, o capital, para poder, com os lobbies, para poder, com a aquisição daquilo que os favorece, eles consigam fazer com que o sistema ande para um lado que os beneficie. Logo, quando você vê alguém que diz que vai entrar na política para mudar uma sociedade, ele já está corrompido até mesmo na sua intenção de ir mudar o sistema. Porque uma cultura só, ela não é definida pela política. E a cultura, ela nem mesmo respeita a política. A política que sai de dentro de uma cultura. Porque o modo como eu enxergo a vida, isto já é uma cultura que eu tenho sobre a vida. A cultura é o modo como eu manipulo tudo aquilo que eu recebo de percepção, de interpretação e de tudo aquilo que eu manipulo na minha circunvizinhança, ou seja em objetos, seja em informações. A cultura é o modo como eu vivo e o modo como eu trato a minha vida. Então, a ciência faz parte da cultura, a política faz parte da cultura, a economia faz parte da cultura. Só que isto são só braços de uma cultura. A cultura em si, ela abarca muito mais que isso. Então, quando alguém que diz que vai adentrar ao sistema para poder quebrar o sistema, se ele quebra o sistema, ele já não pode ser um político. A própria política é baseada no patamar de corrupção. Só que para eles não é corrupção. Para eles é um modo operante. É por isso que quando adentram e, ainda que na mais inocente aspiração, aquele ser vai se corrompendo, ele vai se corrompendo porque, ele vê que o sistema anda desta maneira. 2, ele não consegue lutar contra pelas suas armas e as suas forças. 3, ele se deixa levar. 4, depois que ele se deixa levar, ele já age para manter o próprio sistema. Então ele se torna fruto do sistema. Porque se ele não participar do conluio do sistema, ele é cancelado e ele é excluído. Logo, ele sendo excluído, ele não pratica política. E quando nós olhamos este livro foi um experimento, se você colocar aí no YouTube, o experimento de Stanford. Stanford é o nome da faculdade onde
esse psicólogo, ele era professor, pesquisador, enfim, falando bem basicamente a respeito, porque essas informações já tem nas redes sociais, nas plataformas digitais. Foi um experimento onde ele pegou alunos e voluntários e simulou uma prisão na faculdade, no sótão da faculdade, ali no centro de pesquisa. E ele fez uma prisão e ele escolheu atores também dentro aqueles voluntários, mas aqueles voluntários que foram escolhidos para serem carcereiros e outros prisioneiros, para vocês terem noção, o experimento iria durar dias. Só que o experimento teve que ser interrompido na metade. O experimento iria durar ali por volta de 2 semanas. O experimento teve que ser interrompido em 6 dias. Porque os carcereiros que eram voluntários e que estavam ali simplesmente para vigiar os presos, eles começaram a tomar atitudes sádicas, de torturas psicológicas, de torturas físicas até, sobre aqueles outros participantes que estavam simulando prisioneiros. E quando lhes foram perguntado o porquê que eles estavam fazendo aquilo, nós temos inúmeras respostas que são tratadas neste livro, mas o mais interessante é que antes desse experimento, o que motivou esses psicólogos, por exemplo, tem um outro experimento da faculdade de Yale, que é atores e voluntários que são colocados em salas distintas, onde os voluntários tinham que aplicar choques nos atores, que eles também não sabiam que eram atores, e de acordo com o nível dos choques que eles aplicavam, quem estava na outra sala ia sentindo a dor, mas de fato, quando eles apertavam o botão, não saía choque. Porém, quando era escalonado os choques que eles tinham que dar, o choque começava ali com um choquinho, pequenininho, até chegar em proporções capazes de fritar o coração de uma pessoa. E adivinhe, com o tempo, pouquinho tempo, aqueles que estavam aplicando os estímulos estavam escolhendo os estímulos mais fortes. Graças a Deus, aquilo não produzia verdadeiramente o estímulo elétrico. Era simplesmente uma fantasia ali, mas eles não sabiam que primeiramente aquilo era uma fantasia. Há um exemplo, você está numa sala e eu falo, olha, faça perguntas a ele, se você achar que ele está mentindo, aplica choque. Só que o choque não acontece, só que do outro lado temos atores. De repente você faz uma pergunta, ele responde você, ele está mentindo, aí você aplica um choquezinho. Você começa a gostar daquele poder, daquela prática, e aí de repente quando você vê aquele choquezinho, você vai aumentando até o ponto de você torturar o outro. E eles começaram esses experimentos quando perguntaram, por exemplo, para um dos comandantes do exército de Hitler, quando ele foi a julgamento, no fim da Segunda Guerra Mundial, o porquê. Ele fez o que fez, ele disse, eu só estava cumprindo ordens. E todo mundo imaginou que iria chegar ali um homem truculento, um homem com aparência violenta. Não, chegou um aristocrata, chegou um burguês. Ele disse, eu só estava cumprindo ordens. É como os soldados que vão à guerra. Eles matam, eles cortam a cabeça, eles prendem, e quando você pergunta, eles dizem, eu só estava cumprindo ordens. Isso chega ao ponto, por exemplo, das jihad, as guerras santas. Os religiosos que praticam as abominações e dizem, eu só estou cumprindo a lei santa. Nós iremos chegar a esse desenvolvimento, todavia, este livro aqui, se a gente for pegar as milhares de páginas que ele tem, quando você pega este livro, basicamente ele é dividido em 6 etapas, 6 tópicos. Esses 6 tópicos, o primeiro, que ele trata é a desumanização. A maldade, ela começa a acontecer quando você tem o primeiro escalonamento, que é a desumanização do ser. O segundo tópico, o segundo ponto que ele trata, é claro que isso não está elencado em tópicos deste livro. Isso foi retirado do livro diante de estudos. E quando você pega o segundo tópico, é a desumanização. É quando o humano deixa de ser humano. O segundo tópico, o terceiro, é a difusão da responsabilidade. Quando o ser não assume mais a responsabilidade e ele difunde aquela responsabilidade ao meio. Nós iremos falar sobre a obediência cega a alguma autoridade ou a obediência cega de uma autoridade. Você tem o quinto tópico, que é a conformidade à crítica do grupo. Quando você não se coloca
em objeção ao grupo em que você participa. Ou seja, tudo que é falado e tudo que é emanado naquele grupo você aceita e recebe. E aí você passa a agir como um ser grupo, não como um ser persona. E por último, a tolerância passiva à maldade, ou seja, pela não ação ou pela indiferença. É interessante aqui que essa desumanização, eu vou falar agora um relato aqui que é histórico, na página 33 desse livro, fala de um massacre que aconteceu em Ruanda, onde o nome da tribo é os Tutsis. Os Tutsis foram brutalmente, mas brutalmente assassinados pelos Hutus. E os Hutus, quando eles assassinaram esses Tutsis, e aproximadamente foram de 800 mil a 1 milhão de ruandeses que foram mortos durante um período de 3 meses. Ou seja, quase 3/4 de toda a população. Os vizinhos Hutus destruíram amando antigos amigos vizinhos de rua. Um assassino Hutu disse uma década depois em uma entrevista: a pior coisa do massacre foi matar o meu vizinho. Costumávamos beber juntos e o seu gado pastava na minha grama. Ele era como um parente. Uma mãe Hutu escreveu que espancou até a morte as crianças da vizinha, que olhavam-no com olhos arregalados de assombro, porque tinham sido amigos e vizinhos durante toda a vida. Ela relatou que alguém do governo lhe dissera que os Tutsis eram seus inimigos e lhe deram um porrete e ao seu marido um facão, para que usasse contra a ameaça. A mulher justificou o massacre dizendo estar fazendo um favor àquelas crianças, que se tornariam órfãs e indefesas, visto que os seus pais já haviam sido assassinados. Quero que você pesquise na internet a respeito do massacre de Ruanda. E esse massacre foi tão absurdo que, décadas depois, nós tivemos relatos que, além deles assassinarem, chegaram ordens e falaram: não usem munições para matar as mulheres, primeiro estuprem-as. E aí vem o líder dizendo que nós não vamos desperdiçar munições em você, nós vamos estuprá-las, porque isso será pior. Aqui tem um exemplo também da Pauline, que supervisionou uma emboscada e ela disse que ela forneceu gasolina do próprio carro para que os jovens pegassem todas as mulheres e passassem o dia as estuprando até a morte. Um relatório das Nações Unidas estima que pelo menos 200 mil mulheres foram estupradas até a morte. Algumas delas eram penetradas com lanças, canos, armas, garrafas, estames e bananeiras. Os órgãos sexuais foram mutilados com facões, água fervente, ácido, e os seios dessas mulheres eles foram cortados. E os relatos aqui dos agressores que praticaram isso, eles dizem: estávamos obedecendo ordens, abre aspas, né? Estávamos alinhados com o entusiasmo de todo mundo. Nos reuníamos em times no campo de futebol e partíamos para a caça com euforia coletiva, fecha aspas. Abre aspas, qualquer um que hesitasse em matar por conta do sentimento de tristeza tinha que tomar cuidado com o que dissesse, para não falar nada sobre a razão de sua hesitação, devido ao medo de ser acusado por cumplicidade, fecha aspas. E agora um relato para mim mais impressionante, abre aspas, não víamos mais um ser humano quando descobríamos um Tutsi escondido no pântano. Quero dizer, não como uma pessoa como nós, mas nós mesmos pensávamos que aquilo era justo. E a caçada era selvagem. Os caçadores eram selvagens. E a presa também era selvagem. A selvageria tomou conta da nossa mente. E ele trata aqui diversos extermínios em massa. Até chegar, obviamente, no Holocausto que você conhece. Mas esse aqui de Ruanda me impressiona porque todos esses dados aqui, tem até imagens e fotos que estão compartilhadas na internet. A tribo Tutsi, quando eles vão matar os Hutus, quando eles vão matar aqueles da tribo Tutsi, é simplesmente uma divergência política. E essa divergência política, como quando uma tribo, ou os descendentes daquela tribo, assumem um poder, eles são ordenados a matarem aqueles que não participam daquela tribo, daqueles usos, daqueles costumes. E é claro que aqui eles entram na esfera visceral da coisa.
e eles passam a praticar atrocidades. E aqui tem até relatos de mães que tiveram que assassinar os filhos porque os filhos não estavam mais seguindo o direcionamento da herança daquela tribo. Tem vizinhos que convidam os outros para vir à sua casa, e quando chegam à sua casa, eles assassinam, eles matam, eles cortam, e eles vão fazendo aquilo, dizendo que estão simplesmente obedecendo ordens, ou seja, eles são desumanizados. E essa desumanização, ela, para mim, é o maior ataque à imagem e semelhança do Criador. Porque, de fato, eu acredito que a maior tarefa do mal é tirar a imagem e semelhança do homem a Deus. Então, quando um homem, você repara, quando ele começa a entrar em um abismo, você repara que ele começa a se desumanizar. Ele começa a perder as características humanas. E o homem, quando entra nesse processo de regressão e perde a sua humanidade, ou ele se rebaixa demais a ponto de agir como um selvagem, como um bicho, ou ele se eleva demais a achar que é um deus ou um semideus. Esses dois polos extremos, eles ocasionam mortes, eles ocasionam perseguição. E essa desumanização, ela não é em si só a própria anatomia do mal, mas se você reparar, quando você começa com o pensamento inclinado, aqui de fato você é um ser especial, e a religião traz isso, de que se você tem uma fé, essa fé te torna alguém especial, de modo que você não é mais humano. Você é descendente de anjo, você é descendente de uma linha profética, e quase todos que estão me ouvindo aqui, me vendo, já ouviram relatos de que você é especial, de que você realmente é separado, de que você realmente tem uma linhagem divina. E esse sentimento que te desumaniza já é um sentimento que te provoca a fazer atrocidades, ainda que se não há uma coragem interna em você para praticar essas atrocidades físicas, você as pratica internamente, ou seja, assassinando o próximo dentro de você, discriminando o próximo dentro de você, excluindo o próximo dentro de você, ou seja, é o processo de você chamar o seu irmão de raca. Jesus Cristo, quando ele vem ensinando ali no Monte das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, ele diz que aquele que diz que seu irmão é raca, é réu do inferno 2 vezes. Porque raca não é só você chamar o seu irmão de louco. Raca é você menosprezar a existência do seu próximo. Então, quando você menospreza a existência do próximo, ali você já está se desumanizando. A exemplo, essa cantora espetacular que ganhou o Grammy, agora, que inclusive ela estava concorrendo com uma cantora famosa chamada Anitta, esta cantora Samara Joy, que inclusive em termos de qualidades vocais ela é infinitamente superior à concorrente dela, ela foi hostilizada na internet. A chamaram de macaca, a chamaram de preta fedida, preta fedorenta. Aqueles que estavam venerando a artista brasileira Anitta estavam ao mesmo tempo hostilizando aquela negra que ganhou o Grammy. Ela ganhou. Uma representante do jazz. E eu te convido a você ouvir Samara Joy. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, repare que essa assimilação que as pessoas têm a um ídolo, por exemplo, faz com que elas representem este ídolo, tanto em consciência como em estrutura corporal, a partir do momento em que eles começam a excluir aqueles que são opostos ao ídolo deles. Então, eu tenho um ídolo, ou eu tenho uma paixão que se torna uma paixão política, que se torna uma paixão da minha consciência. A partir do momento em que você cria essa paixão, todo aquele que se adversa a essa paixão já é excluído automaticamente. Repare, os atos de racismo que acontecem nos campos. Acontece porque um jogador está defendendo uma camisa e um brasão, e aquele torcedor que é contra aquele jogador que está defendendo um time adversário ao seu, ele se sente no direito de agredir
o outro em palavras e em discriminação só porque ele não está defendendo o seu time. E se ele o considera inferior por sua cor, por seu histórico ou pelo seu processo imigratório, seja o que tem na cabeça de um indivíduo desse, repare, já é o princípio da desumanização. E esse princípio da desumanização, ele acontece em pessoas que aparentemente não são pessoas criminosas, não são pessoas que têm um histórico penal, mas são pessoas que já estão se tornando más. Porque, de fato, estão ali acreditando que são o meio em que participam, que são a ideologia política que acreditam, que são até mesmo a fé ou a crença que dizem o que elas são. O segundo tópico é a desindividualização. E eu gosto disso porque em Isaías 43, por exemplo, tem uma passagem que diz: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome. Chamar pelo nome. Se você não tivesse a consciência de quem você é, você não saberia o que o seu nome significa para você. Então o seu nome é a sua identidade pessoal. De modo que se você ouvir o seu nome, você olha, sabendo que o seu nome falado é a sua presença avocada. Ou pelo menos a sua atenção requisitada. Então se você não soubesse que o seu nome tem uma representação com o seu eu, você não atenderia quando fosse chamado o seu nome. Então o seu nome, ele traz uma assimilação ao seu eu. Só que o seu eu, ele não está presente no seu corpo. Porque o seu corpo não é o seu eu. O seu eu tem o seu corpo. Logo, já ouviu aquela frase de pessoas que dizem: eu não pedi para nascer? Isso é uma frase muito comum de adolescentes rebeldes, ou de pessoas que estão ou entrando no processo depressivo, ou pessoas que já ingressaram no processo depressivo, que estão desgostosas com a vida e não conseguem mais lutar no organismo da existência. Elas dizem: eu não pedi para nascer. Vem cá. Como que você pode falar eu não pedi, sendo que falar eu já é tomar a ciência da sua existência? Logo, se você existe, é porque você era uma possibilidade. Eu gosto quando o Sr. Kierkegaard diz que Deus é a completa de todas as possibilidades. Logo, se você existe, é porque você era possível. Então, ser possível em Deus é existir. Porque se Deus é a completa possibilidade, logo, a sua existência já era uma possibilidade na eternidade. Então, se você já era uma possibilidade, você estava clamando por existir. Então, se você existe, é porque você clamou em possibilidade a sua existência. Até mesmo aquelas pessoas que ainda não existem nesse plano, estão pedindo para existir na eternidade e virão a existir nos próximos anos. Mas virão a existir neste plano, porque nele já existem possibilidades. A exemplo, quando você casa, a partir do momento em que você casa com uma mulher, você se torna em possibilidade eunuco para todas as outras. Se você está solteiro, preste bem atenção, você tem a possibilidade de estar com todas as outras. Você é um homem, você é uma mulher, você está solteiro. Logo, a traição não existe para você. Agora, quando você se transporta ao compromisso com uma pessoa, a traição passa a existir. O adultério passa a existir. Então, o que é que dá vida ao adultério? O casamento. Quando você cria uma forma de matrimônio, você automaticamente cria uma forma do adultério. Porque o adultério é a possibilidade da traição. Quando você fala a verdade, quando você vive a verdade, você cria a possibilidade para mentira. De modo que enquanto você fala a verdade, você conta o fato que para você é verdade, que falar a verdade não é citar a verdade. Porque ainda que você lembre de um momento, você não o lembra em modo contínuo. Você piscou. Se você piscou, logo a sua percepção da existência ela não é contínua, ela está em fragmentos. Então,
O tanto de vezes que você piscou me assistindo é o tanto de vezes que você perdeu a sequência da história. Até mesmo ouvir, nós não ouvimos em modo contínuo. Logo, a percepção que eu tenho de algo que já aconteceu, ela não é contínua, ela é fragmentada. Então, quando eu busco na minha memória um fato que aconteceu, eu não busco o fato linear. Eu busco o fato fragmentado, proporcional à minha capacidade de lembrar. Logo, aquilo que eu conto está mais baseado na experiência que eu quero da existência a mim do que de fato foi. Então não tem como contar a verdade, só tem como praticá-la. A verdade ou se pratica ou não se conta. Logo, hoje eu tive uma experiência dessa. Estávamos ali brincando e conversando. No momento em que eu fui contar algo que aconteceu na disputa de pênalti que nós disputamos no Mundial Amador, lá no Rio de Janeiro, em 2021, o meu colega que estava com a gente lá, ele, ao invés de brincar ali comigo, quando nós estávamos contando o fato, ele saiu em volta, falando para cada pessoa que eu estava mentindo. Na hora que ele voltou, eu disse: o caminho que você fez tentando espalhar a mentira não vai prosperar diante do fato da minha existência. Porque se a sua existência está alinhada à verdade, ainda que você não precise contar o fato, as mentiras que foram levantadas contra você não têm a possibilidade de prosperar. Porque quem dá tecido para a existência é só a verdade e nunca a mentira. Portanto, quando falam algo de você, cale-se, porque quem justifica é Deus. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Por quê? Deus justifica no meu silêncio, porque Ele é a verdade. Logo, se Ele é a verdade, não tem como eu falar que creio na verdade. A verdade se pratica. Nesse corpo existencial, não tem como eu falar o que é a verdade. Assim como uma pessoa pode chegar para mim e falar: não existe verdade absoluta. Basta você perguntar para ela: você disse isso? Se ela falar não disse, morreu. Não, eu disse. Ué, não existe verdade absoluta, mas você não falou. Não, mas você que falou. Você disse ou não disse? Se ela falar que disse, pronto, acabou a história. Eu disse, tá. É uma verdade, você disse. Ou seja, a verdade está alinhada à percepção do eu. O eu profundo. É por isso que em Isaías, quando diz, eu te chamei pelo nome, é a sua individuação. Jesus Cristo lá em João 1,38, por exemplo, quando Natanael despreza Jesus Cristo por ele vir de Nazaré, Jesus Cristo diz, ei, eu te vi assentado na figueira, ou seja, eu te vi indivíduo. E um processo que ocorre para diluição da individuação, por exemplo, é quando você passa a fazer parte de um meio e você perde até o nome. Você é substituído por um número. Você é substituído por um apelido. Você é substituído por uma prática. Você perde a individuação. Isso aconteceu, por exemplo, também no nazismo. Quando o exército de Hitler vai recebendo números, numéricas. Eles vão se padronizando em iguais. Ou seja, são militarmente padronizados. Cabelo cortado no mesmo padrão. Roupa no mesmo padrão. Barba no mesmo padrão. O jeito de andar no mesmo padrão. O jeito de falar no mesmo padrão. Logo, aquele ente perde a sua identidade e adquire uma padronização. E hoje, tudo que estão fazendo, estão padronizando. E quando um ser entra nessa padronização, ele se coloca nessa desindividualização. E quando você se coloca na desindividualização, você adquire a personalidade de rebanho, que foi o que aconteceu agora, no dia 8 de janeiro de 2023, no Planalto Central. Como que você explica homens que já foram falados, homens bons, mulheres boas, que chegaram ali e foram conduzidas a um efeito
manada. Porque eles não estavam mais se enxergando como seres individuais. Eles estavam se colocando como seres no bando. O próprio patriotismo que vem disfarçado de um senso de pertencimento, ali eles praticaram atos que eles nem mesmo estavam calculando o quão horrendo e danoso era aquele ato, não só a eles, mas a toda uma nação. Portanto, esse segundo tópico que este livro trata da desindividualização é quando o ser ele já vem perdendo a sua humanidade, ele perde o seu senso de identidade, ele se torna parte de um processo, ele se torna parte de um meio, ele se torna um centro de muitos. Um processo que ocorre interessante também no livro de Marcos, se eu não me engano, no capítulo 5, quando Jesus Cristo encontra o gadareno. O gadareno está preso em correntes, o gadareno está possesso, o gadareno está em um cemitério. E quando Jesus Cristo pergunta a sua identidade, ele diz: o meu nome é Legião porque eu sou muitos. Ou seja, ele não era mais um indivíduo. Ele era um processo de absorção de muitas influências. E Paulo diz em Coríntios que no mundo há muitas vozes e você escolhe quais a ouvir. A todo instante nós estamos sendo capturados por vozes ou tentando ser capturados por vozes, só que você escolhe a voz a qual você vai dar atenção. O terceiro tópico é a difusão da responsabilidade, que nós encontramos em uma característica psicológica lá no arquétipo Adão e Eva. Quando Adão diz: opa, quem me deu esse fruto aqui, Senhor, foi a companheira que tu me destes. E repare, o Senhor tinha olhado Adão só e ele disse: não é bom que o homem viva só. Logo farei para ele uma companheira. Claro que é um conto. Ali, naquele conto, repare que até Deus livrando o homem da solidão, quando entrega para ele uma companheira, a partir do momento em que ele sente culpa, ele externa a sua culpa aquilo que tinha sido solução para ele. O que isso quer nos dizer? Nem mesmo a solução que Deus entrega à sua vida, se você tiver uma percepção do amor e do caráter de Deus, esse benefício que o Senhor entrega para você pode se transformar num álibi para você esconder a sua culpa. Porque aqui Adão, ele transporta a sua culpa à mulher que o destes. Por quê? Ele disse que foi ela que o ludibriou. Ele disse que ela o ensinou. Ele disse que foi ela que o ofereceu. Essa difusão da responsabilidade, a gente vê muito nas delações. Nas delações, quando o criminoso é pego no ato, ou quando todo o processo investigativo já foi concluído e ele tem que ir para as oitivas, ali ele é perguntado sobre o que ele fez ou o que o ocasionou para que ele praticasse aquilo. Ele não se coloca em responsabilidade total. Nós já falamos na ministração passada da vida na sarjeta e a autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade não é o mesmo que você pedir a punição. Mas assumir a responsabilidade é pelo menos você concordar com o fato, isso te cura. Porque criar uma fantasia, um fato, vai te eximir de viver o poder que a verdade pode causar em você. E eu vejo em muitos relatos sofistas de pessoas que quando você pede para ela contar a causa do problema ou pedir para ela contar a situação que ela está, poucos assumem a responsabilidade. Eles criam fantasias, criam rodeios retóricos para poderem fugir da responsabilidade e da realidade. Mas fugir da realidade não te proporcionará um amortecimento. Muito pelo contrário, te colocará mais distante do eixo central da cura. E a cura, ela está proporcionalmente correlacionada com a culpa assumida. E essa culpa assumida, digo, não é a culpa que prende, não é a culpa que cega, é a culpa que te conduz ao arrependimento, porque a culpa é a noção do erro. Quando você assume a noção do erro, o seu eu profundo tem a possibilidade de se remodular.
E essa remodulação a partir do arrependimento é a própria novidade de vida, onde você toma a experiência passada, alinhada à sua consciência dilatada, para que você agora tome novas posições baseada na ciência adquirida. Portanto, nem todo erro ele tem que se findar na punição. Na maior parte, os erros eles te proporcionarão uma arquitetura mais sublime à sua consciência. É por isso que o Espírito Santo ele consola a dor. E quando ele consola a dor, ele traz a noção ao homem da culpa. O quarto tópico que ele diz é a obediência à autoridade. E essa obediência à autoridade, quando você vai ler lá no capítulo 8, você vê que Saulo, em Atos 8, versículo 3, ele por sua vez devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Você repara que Saulo, ele cumpria uma ordem e ele emitia ordens também baseado naquilo que ele acreditava que era certo. Ou seja, precisamos finalizar a seita dos cristãos, que era uma vertente que tinha saído do judaísmo segundo ele, e ali, ele na cabeça dele, nas práticas dele, ele estava fazendo o certo. Até que o Senhor o encontra na prática do certo. E o encontro de Saulo na prática do certo revela que o certo que ele estava fazendo estava se transformando no errado. Ou seja, nem sempre fazer o certo é o certo. Nem sempre realizar o bom refletirá no bom. O prazer, ele está atrelado à proporção do benefício que você quer ter. Então, se você tem um prazer em algo que você faz, ou você quer fazer algo que te proporciona prazer, a sua ação ou a sua atitude em fazer está proporcional ao tempo ou à profundidade do prazer que você sente. Só que quando a gente repara o prazer que as pessoas chamam de prazer, são prazeres superficiais. Logo, a atitude que elas têm para tomar esse prazer é uma atitude impulsiva, é uma atitude baseada na euforia e, principalmente, é uma atitude baseada no medo da solidão. Então, como que você vence a guerra ao prazer? Proporcionando uma pessoa a descobrir o poder da solidão. Porque o ser que descobre o poder de estar consigo mesmo, ele vence o poder do vício. Ele vence a roda do hamster que o realimenta à busca desse prazer. E essa obediência cega a uma autoridade, quando você vê pessoas que começam a praticar atrocidades em troca de uma ordem. Tem um estudo que eu quero deixar para que vocês estudem, de Richard Landes, que ele fala em um livro O Céu na Terra, melhor dizendo, Heaven and the Earth, O Céu na Terra, e ele fala a respeito desse pensamento conspiratório de que Deus ele virá julgar o mundo e ele vai aniquilar aqueles que não estão de acordo com a fé. E aqueles que são representantes da fé têm esse papel de aniquilar aqueles que não estão ali percebendo. E até mesmo tem que acelerar essa vinda de Cristo. E como que eu posso acelerar essa vinda de Cristo? Eu tenho que anunciar o evangelho até os confins da terra. E aí, as igrejas estão aumentando o poder de expansão digital, o poder de expansão sonora, acreditando que quanto mais pessoas ouvirem a ministração que eles praticam na igreja, serão convertidas. E assim sendo convertidas, o rei está mais perto de voltar. Esse é o mesmo pensamento dos jihadistas que provocam a guerra santa. Logo, a própria atitude do evangelismo não é a atitude baseada em querer livrar o outro da danação ou da vida miserável, não. É a atitude de querer acelerar o prêmio do arrebatamento.
Então a própria atitude está baseada num desejo egoísta de triunfar. Thomas Milan Konda, ele escreveu um livro chamado A Conspiracy of Conspiracies. A conspiração das conspirações. Eu te aconselho a você ler um pouco do resumo desse livro, que fala a respeito sobre essa obediência cega a uma autoridade, que de repente, só fazendo um adendo aqui, é interessante ver como as pessoas não conseguem mais traduzir um fato que aconteceu e racionalmente traduzir o fato, colocando um valor de juízo ao fato. Exemplo. Perguntas básicas e objetivas. Foi certo ou errado o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília? Foi errado. Foi crime ou não foi crime o que aconteceu no dia 8 de janeiro no Planalto Central? Foi crime. Só que quando você pergunta essas perguntas objetivas, as pessoas dizem, elas não respondem melhor se foi certo ou errado. Elas falam, não, mas tinha infiltrados. Não, eu só estou perguntando. Foi certo ou errado? Não, mas tinha infiltrados e lá dentro já tinha gente. Foi certo ou foi errado? Não, fica fugindo. Tá, foi crime ou não foi crime? Ah, não, mas ele não pode fazer do jeito que ele está fazendo. Tá, foi crime ou não foi crime? Perguntas objetivas para análise do fato. Ou seja, tudo que foi feito em nome de um homem, agora é traduzido como certo. Então o certo não se torna algo que eu faço. O certo obedece a um grupo que eu me torno. E os nazistas fizeram isto. O Partido Comunista da China matou milhões por isto. Quase todas as guerras do mundo acontecem baseada nesse tipo de pensamento. Essa obediência cega à autoridade. E isso leva a uma conformidade à crítica do grupo. Ou seja, essa conformidade à crítica do grupo, Jesus Cristo lá em Lucas 9, 18 ao 22, ele chega para os seus discípulos, seus amigos e diz assim, tá, estão dizendo aí que eu sou o Messias, estão dizendo que eu sou filósofo, estão dizendo aí que eu sou guru, estão dizendo que eu sou muita coisa, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês que estão me assistindo e me ouvindo. Quem vocês dizem que Jesus Cristo é? E quando ele pergunta para os discípulos, ele está liberando a oportunidade do espírito crítico para eles falarem, tá, Jesus, para mim você é um garantidor de emprego. Não, Jesus Cristo, para mim você é uma muleta. Não, para mim você é um pai que eu nunca tive. Para mim você é uma mãe que eu nunca tive. Para mim você é um amigo que eu nunca tive. Tá, mas para vocês aí, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, você é Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado Pedro, que não foi a tua carne que te revelou, e sim o teu espírito. O que Jesus está dizendo? Pedro, você transcendeu. Essa percepção que você tem de mim, ela não vem dessa esfera temporal. Porque você está dizendo que eu sou o Cristo, você acessou a temporalidade, você acessou a eternidade. É como eu estava conversando hoje. Você não pode ler um livro disposto a concordar tudo com ele. Muito pelo contrário. O primeiro espírito que você tem que adquirir quando lê um livro é o crítico. Você tem que estar mais ponderado a discordar do que está escrito no livro do que a concordar. Ainda que você esteja lendo algo que aparentemente faça sentido e você discorde, a sua discordância já é a construção de um pensamento. Agora, pessoas que não têm espírito crítico, ela lê um livro, ela se torna a filosofia daquele livro. Daqui a pouco ela lê outro livro, ela já se torna a filosofia do outro livro. De modo que tudo que ela lê, tudo que ela acessa, ela se torna a informação que querem a passar. E você precisa entender que qualquer informação que chegue a você, essa informação chega com a intenção de ser certa. Nenhuma informação chega a você com a intenção de estar errada. Só que o espírito crítico parte de você. O espírito interpretativo parte daquele que recebe a informação. Por isso, quem vocês dizem que eu sou? Essa percepção que você tem daquele que te pergunta revela a natureza da relação. E por último, a tolerância passiva à maldade. A não ação ou a indiferença. Na página 24 desse livro, para a gente chegar ao fim, eu grifei uma passagem que diz assim: o mal,
consiste em se comportar de maneiras que agridam e abusem, humilhem, desumanizem e destruam inocentes. Ou em utilizar a própria autoridade e poder sistêmicos para encorajar ou permitir que os outros o façam em nome. Em suma, é saber o melhor e fazer o pior. Aquele que sabe e não faz é tão culpado quanto o que não faz. Portanto, aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. A maioria de nós se esconde por trás de inclinações egocêntricas, que provocam ilusões que somos especiais. Esse escudo autoprotetor nos permite pensar que todos nós estaremos acima da média em um teste de integridade. Será? Será que se você for exposto às mesmas condições que um criminoso que você julga que é um criminoso, você não teria cometido o mesmo que ele cometeu? Nossa natureza pode ser transformada, quer para o lado bom ou para o lado mal da natureza humana. A visão gradualista implica em uma aquisição de qualidades por meio da experiência ou da prática intensiva, ou por meio de uma intervenção externa, como a oferta de uma oportunidade ímpar. Em resumo, aprendemos a nos tornar bons e maus, a despeito da nossa herança genética, personalidade ou legado familiar. Isto aqui você repara que com o tempo, pessoas que eram muito boas, eram admiráveis, mas que com a entrega da dissolução se tornam pessoas más. Era aquele namorado que ele era bom, ele era fiel, aquele marido atencioso, e de repente, por uma decisão, pela atração do círculo social interno, ele começa a praticar, ele faz uma vez, olha pra si, bate um peso, lava-se, reestrutura-se, daqui a pouco ele olha e, eu tô conseguindo, a consciência dele se dilata para o mal e ele consegue manipular já as pessoas com quem ele envolve, as circunstâncias a que está disposto e até a própria consciência. E aí nisto, ele vê que ter praticado o deslize faz parte. E aí, cada vez mais, a entrega desse deslize, ele vai achando que o deslize foi algo feito fora de si. Ele não enxerga que para ele fazer, a decisão teve que crescer dentro dele e demorou um tempo. Ainda que a prática tenha durado segundos ou minutos, mas a decisão brotou dentro dele. E até você perceber que práticas rápidas e forasteiras que você faz demoram um tempo para crescer dentro de você, você agora, me ouvindo e me vendo, repararia que pode ter surgido hoje decisões dentro do seu coração que vão se tornar práticas daqui a alguns anos, mas que você tem a opção de matá-las agora, enquanto ainda é uma semente. Perceber a inclinação má já é destruir um gigante. Perceber uma semente má já é finalizar uma floresta. Portanto, pessoas más, elas não nascem más. Eu sei que tem a ideia do pecado original, que todo homem nasce destituído da glória de Deus, sim. Você lê Romanos 3, você entende que todos pecaram, estão fora da graça. O Adão corrompido, ok. A natureza humana, ok. Mas eu quero te dizer que o homem, ele nasce com a inclinação para a socialização, com raríssimas patologias anatômicas no cérebro, com dificuldades de socialização, mas ainda assim o homem nasce com essa inclinação. Só que no momento em que você vai se decidindo a fazer isso e vai praticando, e aquela prática vai se tornando parte do seu dia, de repente há uma diluição do caráter onde, a partir do momento em que você não acredita em você, você passa a desacreditar das instituições. E aí você começa a colocar que as instituições são fracas e falhas. Há um exemplo hoje, a queda da nação do Brasil está na família. A família foi atacada, mas não foi atacada no passado. A família está sendo atacada há 50, 60 anos, continuamente.
E esse ataque, ele veio a se estabelecer agora. O nazismo, quando ele foi colocado em prática, ele começou há 25 anos atrás. Hitler era tratado como um homem magrinho, franjinha, franzininho, foi preso, depois anistiado. Depois se tornou aquele monstro. E as pessoas colocam que o mal, ele está atrelado, por exemplo, à estrutura física ou à estrutura ideológica de um ser mal. Não, o mal é o diabo. O mal, ele vem até mim. E essa mitologia criada aqui no Ocidente, de que o mal vem até você e você é suspirado pelo mal e o mal fica na sua mente te tentando, isso é eximir a responsabilidade de que o mal é criado em você. Quando Jesus Cristo ele vai ao deserto para ser tentado pelo mal, ele é tentado pelo mal que possibilitava nascer dentro dele. O diabo que poderia ser dentro dele, o diabo que se surgiria dentro dele. A palavra diabolos é separação. A tentação de Jesus Cristo foi ele se separar de Deus dentro de si, nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Portanto, o diabo não é algo que está fora de mim, é algo que eu crio dentro de mim. O diabo é uma inclinação do pensamento, da intenção. É por isso que quando você guarda o teu coração, você guarda as saídas da vida. Quando você protege a sua intenção, você protege o seu coração. Portanto, quando você purifica o seu pensamento, você já purifica o teu jardim. De modo que o diabo não está para fora. O que você encontra em fora são correspondências. Correspondências a inclinações que já estão penetradas dentro do homem. Logo, quando um ser anda energicamente pulsando divisão, ele encontra correspondências que pulsam divisão. Ou seja, um abismo procura outro abismo. Agora, um ser que aniquila dentro dele a intenção, ele vence o mal, resistindo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à divisão. A divisão de quê? Do seu eu profundo com Deus. Logo, Deus não é relacionado a um pecado que eu faço e ele fica triste e vai embora. Não. Deus está relacionado à intenção que eu tenho dele dentro de mim. Habitando dentro de mim. E então tudo que é claro, tudo que é puro, tudo que é elevado, tudo que é belo, tudo que é harmônico, eu passo a seguir. E aí, então eu não preciso falar para que você pare de usar drogas, para que você pare de beber, para que você pare de transar casualmente, para que você pare de assassinar, pare de matar. Não, eu só preciso te conectar com o seu eu. Só que esse eu não vem conectado por hipnose. Esse eu também não vem conectado por meditação. Esse eu só vem conectado pela disciplina prática ordinária do dia, do momento, dos fragmentos, dos pensamentos. Ou seja, é uma construção inclinada paulatinamente, homeopaticamente, para que você e Deus se tornem um, até se realizar o que está escrito em 1 Coríntios 15. Ele e eu sejamos um, para que tudo seja um em nós.